Gente, então muito bem. Então, para entender aqui, crise humanitária ou econômica? Muito bem, pessoal. Então, embora Maduro ele tenha tido um bom índice de aprovação popular nesse primeiro mandato, como eu falei, o Chaves, ele deixa ele deixa para o Maduro uma conjuntura bem conturbada, porque ele pega a economia já muito fragilizada, uma crise que já havia se instaurado, uma crise que aí além de ser econômica, ela é uma crise também social, porque existem inúmeros manifestos por parte também da oposição, por parte por parte de outros setores da sociedade, certo? Então, o fato de haver a polícia, de haver o exército ao lado, né, do do ali do governo do Maduro, faz com que essa força seja usada contra as manifestações, contra a oposição, certo? Então isso aí já configura uma crise humanitária, né? Uma crise de ouvir a voz popular, uma crise de ouvir a sociedade, certo? Junta-se a isso, obviamente, pessoal, a questão da queda dos barris do petróleo, certo? Por quê? Porque o petróleo já entrando em declínio com relação à moeda, certo? O valor de exportação dele vem a cair muito, os Estados Unidos param de comprar ali os barris de petróleo da Venezuela, passam a comprar de outras nações, eles passam a produzir o próprio petróleo, consequentemente passam a parar de comprar da Venezuela e também investir para que o país produza o próprio petróleo, certo? E aí ela começa, portanto, a cair com as suas receitas, e aí hoje a gente tem 48% da população vivendo em condições de pobreza, e a violência para poder conter as manifestações é o que vai marcar muito o país e esse governo atual, e faz com que todo mundo voltem os olhos para o país, né? Então todos os outros países comecem a olhar ali o regime venezuelano como um regime violento e autoritário, certo? Com agora, como eu falei, o Juan Guaidó, né, sob ali como líder da oposição e se autodeclarando presidente interino do país. É como se o país tivesse dois presidentes, mas na prática, no protocolo oficial, quem é o presidente continua sendo ali o Nicolás Maduro, vice do Hugo Chávez, certo? Houve uma confusão, pessoal, entre a Suprema Corte e o Parlamento em 2017, onde a oposição intensifica os esforços perante a população, que vem tomando ruas e diferentes cidades em toda a Venezuela, como eu já falei ali na parte 1, certo? Então esses grupos, eles vêm se manifestando contra o governo do Maduro, certo? Por causa da situação degradante que passa ali a população. Só que pelo fato de haver o exército na mão do Maduro, certo? Ele vai usar isso para poder controlar as manifestações. Isso faz com que agora a ONU olhe para o governo e desaprove esse governo. Então, diplomaticamente, internacionalmente, é um país que apresenta muita dificuldade em se relacionar politicamente com os outros, certo? E aí, então, a gente tem os números aí é, estatísticos sobre as manifestações. Então, aqui, ó, 77 menores foram presos, certo? Que chocou o mundo. 850 pessoas colocadas em prisões e o número de mortos durante as manifestações, né? Durante as repressões a essas manifestações, chegou a 40, certo? Situação, então, atual do país é essa, pessoal, uma conjuntura de 48% da população em extrema pobreza, supermercados desprovidos de alimentos, né? Porque parou-se de importar produtos que eles não produzem, obviamente, e agora a tendência é piorar, porque atualmente com a pandemia todo o sistema econômico parou de produzir, reduziu ali a, ali a produtividade, certo? Então, com menos pessoas produzindo, certo? Com menos pessoas investindo, portanto, você vai ter menos capacidade, portanto, ali de conceder ao país maneiras de se manter. E agora, com a crise do petróleo, o barril chegando, né, chegando a valer menos da metade do que ele valia, a tendência é que o país se encontre cada vez mais em crise, certo? Então, agora, com barris de petróleo sendo menos comprados, valendo menos no mercado mundial, coisa que a gente não achou que aconteceria nunca, mas a pandemia veio a fazer com que isso acontecesse. Agora, a tendência do país é piorar. Uma única alternativa seria voltar à integração com outros países, voltar a integrar a sua economia, voltar